Olá, pessoal! Hoje iremos falar de Cleópatra. Vamos conhecer sua história e legado para a humanidade. A história de Cleópatra é uma fascinante saga de poder e sedução que se passa no Antigo Egito durante o período helenístico. Cleópatra Sétio, conhecida como Cleópatra, foi a última governante da dinastia ptolemaica do Egito, reinando de 51 a.C. até sua morte em 30 a.C. Cleópatra nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria era uma cidade cosmopolita e culturalmente rica na época, sendo um centro de comércio, aprendizado e atividade intelectual no mundo helenístico. Como membro da dinastia ptolemaica, Cleópatra nasceu em uma família de origem grega que governava o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Ela ascendeu ao trono junto com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIII, após a morte de seu pai, Ptolemeu XII. No entanto, o relacionamento entre os irmãos rapidamente se deteriorou, e Cleópatra foi forçada a fugir para o exílio. Determinada a recuperar seu trono, Cleópatra formou uma aliança com o líder romano Júlio César, visitando-o em Roma em 48 a.C. Diz-se que ela chegou em um tapete persa e foi apresentada a César de forma impressionante. Sua relação com César não apenas restaurou seu poder no Egito, mas também resultou no nascimento de seu filho, Ptolemeu XV, conhecido como Cesarião. Após o falecimento de César em 44 a.C., Cleópatra voltou ao Egito, onde se envolveu em um complicado jogo de alianças com os líderes romanos. Ela posteriormente se envolveu romanticamente com o general romano Marco Antônio durante a Segunda Triunvirato Romano, que foi formado após a morte de César. Cleópatra e Marco Antônio formaram uma parceria política e amorosa, que resultou na ascensão de Cleópatra ao status de corregente de vastas áreas do Mediterrâneo Oriental. Houve conquistas importantes para o Egito durante o governo de Cleópatra, entre as quais estabilidade interna. Cleópatra trabalhou para estabilizar o Egito politicamente durante seu reinado. Ela enfrentou desafios internos, incluindo revoltas e conspirações contra seu governo, e conseguiu manter o controle sobre o país durante a maior parte de seu reinado. Desenvolvimento econômico. Sob o reinado de Cleópatra, o Egito experimentou um período de desenvolvimento econômico. Ela investiu em projetos de infraestrutura, como canais de irrigação e portos, para melhorar a agricultura e o comércio, aumentando a riqueza do país. Promoção da cultura egípcia. Cleópatra valorizava a cultura egípcia e apoiava artistas, intelectuais e filósofos locais. Ela também se envolveu em práticas religiosas e rituais egípcios, fortalecendo sua imagem como uma governante legítima aos olhos do povo egípcio. Expansão territorial. Embora não tenha realizado grandes conquistas territoriais, Cleópatra manteve o controle sobre as áreas tradicionalmente associadas ao Egito, bem como sobre partes da região leste do Mediterrâneo. Sua aliança com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio ajudou a garantir a segurança das fronteiras egípcias. Legado cultural duradouro. O patrocínio de Cleópatra à cultura egípcia e seu papel como a última governante da dinastia ptolemaica tiveram um impacto duradouro na história e na identidade do Egito. Ela é lembrada como uma figura icônica na história egípcia e mundial, cujo reinado deixou um legado significativo na arte, na política e na cultura. No entanto, a relação entre Cleópatra e Marco Antônio desencadeou uma série de eventos que culminaram na Batalha de Áxio em 31 a.C., onde as forças de Marco Antônio foram derrotadas pelo exército liderado por Otaviano, futuro imperador Augusto, o herdeiro de César. Após sua derrota, Cleópatra e Marco Antônio faleceram em 30 a.C., e o Egito foi então anexado ao Império Romano. Cleópatra é lembrada por sua inteligência política, beleza e habilidades diplomáticas. Sua vida tem sido fonte de inspiração para inúmeras obras literárias, artísticas e cinematográficas ao longo dos séculos. A importância de Cleópatra na atualidade
reside principalmente em seu legado histórico e cultural, que continua a influenciar diversas áreas da sociedade. Aqui estão algumas maneiras pelas quais Cleópatra ainda é relevante nos tempos modernos. Inspiração cultural. Cleópatra continua a inspirar artistas, escritores, cineastas e músicos. Sua história fascinante, repleta de intriga, amor e tragédia, serve como material para inúmeras obras de arte, filmes, peças teatrais, romances e músicas. Mulheres na liderança. Como uma das mais proeminentes mulheres líderes da história, Cleópatra é frequentemente citada como um exemplo de liderança feminina. Seu reinado desafia estereótipos de gênero e demonstra que as mulheres também podem exercer poder político e influência. Estudos históricos. O estudo da vida e do reinado de Cleópatra continua a ser uma área importante de pesquisa para historiadores e arqueólogos. Sua história lança luz sobre a política, a cultura e as relações internacionais do mundo antigo, fornecendo insights valiosos sobre o período helenístico e as interações entre o Egito e Roma. Diplomacia e relações internacionais. O relacionamento de Cleópatra com Júlio César e Marco Antônio destaca a importância da diplomacia e das alianças políticas na história mundial. Seu papel como uma figura central em eventos que moldaram o mundo mediterrâneo antigo ainda é estudado como um exemplo das complexidades das relações internacionais. Identidade egípcia. Cleópatra é uma figura emblemática da identidade egípcia e continua a ser uma fonte de orgulho para muitos egípcios. Seu patrocínio à cultura egípcia e seu papel como a última governante da dinastia ptolemaica a destacam como uma figura significativa na história do Egito. Embora Cleópatra tenha vivido há mais de 2 milênios, sua influência perdura até os dias de hoje, demonstrando o impacto duradouro que certas figuras históricas podem ter na consciência coletiva e na cultura global. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Peço por favor que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!